peço que você mande logo para os amigos e para os inimigos, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. A água está batendo na bunda até mesmo dos queridinhos do Supremo e da mídia, aqueles que, segundo eles, foram os responsáveis por impedir o golpe de Estado da Disney, como era até ontem o caso do general Freire Gomes, que vocês ficavam chamando de general Frouxo Gomes, que é foi o comandante do Exército durante os anos de 2022 e 2023, né, o início alizinho de 2023. Ele foi o comandante, não sei se chegou a ficar em 2023, foi o comandante do Exército durante 2022, pelo menos certamente durante as eleições do Lula. Depois ele foi substituído pelo general Arruda, acho que ainda no final de 22, e logo em seguida o general Arruda, um grande general, foi substituído pelo comandante Frajola, que é o atual detrator do Exército Brasileiro, nas mãos lá do Lula e do Alexandre de Moraes, grande amigo do Alexandre de Moraes. Né? E a gente adoraria cobrir e botar imagens do depoimento aqui, comentar, fazer um react do depoimento do general Freire Gomes, mas o imperador Alexandre decretou que, como todo julgamento de exceção, esse seria secreto e às portas fechadas. O que, se você estivesse uma democracia, deveria gerar estranheza, mas para a gente não gerou estranheza nenhuma, porque essa é precisamente a definição de um tribunal de exceção. Né? Digam vocês o último julgamento de grande repercussão que vocês tiveram conhecimento que a imprensa não pôde sequer acompanhar. Qual foi o último julgamento em que o julgador era também a vítima e o promotor? Porque houve uma atipicidade extra nesse julgamento. Toda a primeira turma foi convocada pelo Alexandre para participar da oitiva, pessoalmente, não foi nenhum juiz assistente, o próprio Alexandre presidiu, que é algo completamente incomum para o Supremo Tribunal Federal. E depois de nós lermos o relato sobre o que ocorreu na audiência, fica clara a razão. A intenção do Alexandre era de constranger as testemunhas, como ficou constranger não, intimidar as testemunhas, como ficou comprovado no depoimento de ontem do general Freire Gomes. Né? E no final, quase toda a turma acabou saindo, desligou a câmera pelo menos, ficaram abertas as do Alexandre de Moraes e do ministro Fux. E o Fux teve uma postura de contraponto ao Alexandre, se mostrando uma figura até moderada dentro dessa primeira turma. Acho que o Fux está tendo um senso de oportunidade de perceber que esse julgamento vai terminar mal. E ele está querendo ser a voz da razão e a voz da sensatez, algo que foi percebido até aqui nos Estados Unidos. Houve um momento em que o ministro Fux chamou a atenção ao fato de que o general Freire Gomes tinha ficado na Polícia Federal 11 horas prestando depoimento, dando espaço para o general dizer que não foi um depoimento obtido de forma natural. Já o Paulo Gonet, o aposta, ficou absolutamente desconcertado com o depoimento do Freire Gomes. Né? Porque o que era? A situação do depoimento do Freire Gomes naquela época era: ou você fala o que a gente quer ouvir, ou você se torna réu. Lembra? Freire Gomes era o comandante do Exército Bolsonaro. Ele foi o homem que assinou aquela carta das Forças Armadas contra o STF, contra o Alexandre de Moraes. Houve isso, assinada pelo Freire Gomes e pelo general, e pelo brigadeiro Batista, que vai falar amanhã. Era para ter falado ontem, rolou algum migué, não, estou viajando, não sei o quê, e passaram ele para amanhã para ele poder ter a última palavra e falar por último, e eu não duvido nada que isso tenha sido combinado com o Alexandre. Tá? Mas o Alexandre foi benevolente e concedeu para ele falar amanhã, e a gente vai saber o que ele vai falar amanhã na quarta-feira. Mas na época desse depoimento de 11 horas, onde o Freire Gomes estava ali com o risco de entrar no inquérito, parece que ele tinha dito tudo que o Paulo Gonet, na época não era o Paulo Gonet ainda, mas tudo que a Procuradoria e a Polícia Federal queria ouvir.
Pelo menos o Alexandre, principalmente, pelo menos é o que constava no depoimento da PF, na ata do depoimento. Eu digo pelo menos que é o que constava, que nem sempre o que foi dito é o que consta na ata. Nem sempre os dois são iguais, principalmente se você tiver um advogado ruim, e os milicos geralmente são muito ruins de advogado. Muito ruim. Milico não sabe ter advogado, não sabe o que é advogado bom, é assim mesmo. Mas ontem, o que se sabe é que o Alexandre deu um piti. As coisas mudaram e o Alexandre deu um piti porque simplesmente o Freire Gomes contrariou muitos dos pontos que ele teria dito no primeiro depoimento. E contrariou aliviando muito a barra do Bolsonaro, aliviando muito a versão anterior. Aliviou a barra do Felipe Martins, aliviou a barra do presidente, dizendo que o presidente nunca o pressionou e, pelo contrário, que o presidente sofria muita pressão. Aliviou mesmo a barra do presidente. Mudou a pressão, mudou o relato dele a respeito da participação do almirante Garnier nas discussões do golpe fictício. Desmentiu a mídia ao dizer que nunca chegou a dar voz de prisão ao Bolsonaro. Vejam, foi outro depoimento. Eu digo para vocês que eu conversei com a defesa do presidente Bolsonaro e eles saíram estavam radiantes ontem. O Alexandre chegou inclusive, a ameaçar o general Freire Gomes. E é para isso que o Alexandre estava lá, para isso que o depoimento foi a portas fechadas, para a gente não ver a truculência do Alexandre, inclusive com o coitado do advogado, como é que é? Novak, uma coisa assim, que o Alexandre foi de uma truculência gigantesca. Tudo é feito para não aparecer, porque não queria que o público visse aquilo. Mas a inconsistência entre os depoimentos foi tão grande que chegou num dado momento e o Alexandre disse que ou o Freire Gomes tinha mentido para a Polícia Federal ou ele estava mentindo para o próprio Alexandre no depoimento de ontem, advertindo, ameaçando o general, dizendo que a pena para o crime de falso testemunho é de 2 a 4 anos de prisão. E eu não sei se foram os 2 anos de pressão dos colegas de farda que não se venderam ao STF, afinal, o general Freire Gomes ficou muito queimado dentro das Forças Armadas, mas o fato é que ontem, baseado no depoimento dele, que era um dos depoimentos cruciais para a tese do Alexandre, foi tudo para o espaço. Hoje me mandaram a Dani Lima tentando se virar nos 30 para dizer que o depoimento tinha sido bom, mas, cara, não teve como. Realmente, ontem o Alexandre dormiu muito puto nas calças. Vai mudar o resultado do julgamento? Claro que não. Mas envergonha o processo ainda mais. Todos esses atos são atos que envergonham o processo. No final das contas, eles queriam ter construído uma tese robusta para condenar o presidente Bolsonaro, produziram uma porcaria de um inquérito, uma denúncia fraquíssima, e agora até os tinham uma delação premiada de um cara que admitiu que foi feito sob coerção e que a Polícia Federal já tinha o discurso pronto, que eles só queriam rechear tudo isso, no caso do Mauro Cid, e agora o depoimento central deles, do general Freire Gomes, o que diz que tinha medo, inclusive, porque se sentiu pressionado, teria dito que se sentiu pressionado por mim, foi tudo para o espaço.